Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de julho de 2017. A proibição do livro espírita Voo da Esperança, parte 3. A tragédia do voo 3054 da TAM, que deixou 199 mortos, completou 10 anos nesta segunda-feira 17/07 sem nenhuma pessoa condenada pelo acidente. O Ministério Público Federal chegou a acusar 3 pessoas, mas todas foram inocentadas. A aeronave, que saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, passou sobre a Avenida Washington Luiz e colidiu com um prédio da mesma companhia. Todas as 187 pessoas que estavam no avião e outras 12 em solo morreram. O livro Voo da Esperança de Winifigner Saxetin pelo Espírito de Santos Dumont esclarece sobre as causas espirituais do acidente que remontam ao ano 60 a.C. e narra a história de um grupo de guerreiros gauleses denominados Leões, que matavam e roubavam a mando de Roma. Há 10 anos atrás o grupo foi reunido para zerar seus débitos kármicos no acidente com o avião da TAM. Após o acidente reuniu-se na parte material e espiritual grande aglomeração de pessoas em ambos os lados da vida, sendo muitos espíritos extremamente revoltados, vítimas do descaso das autoridades brasileiras responsáveis pela condução da coisa pública. Eram espíritos de pessoas que faleceram sem atendimento nos corredores dos hospitais públicos, vítimas de acidentes em estradas de conservação precária, aposentados que não conseguiram sobreviver às dificuldades impostas por uma aposentadoria aviltante e que não lhes garantia a mínima dignidade, foram atraídos pela empatia que sentiam com as vítimas do acidente aéreo. Sabiam que, erros em cima de erros técnicos, dirigidos por atos de falta de amor ao país, causaram a catástrofe. Negligências na manutenção da pista fizeram da aeronave preciosa um monte de ferros retorcidos, fizeram de famílias felizes amargos sofredores. Esses espíritos perturbavam a cena já tão dolorosa do desastre, buscando agredir as autoridades que visitavam o local, gritavam-lhes palavras rudes que os dirigentes registravam como ideias absurdas. Percebendo a delicada situação, que demandava urgente atitude, o plano superior convocou a presença de antigo político brasileiro, reconhecido como embaixador de muitas das conquistas sociais do nosso povo. Tornando-se visível a turba revoltada, sua simples presença acalmou a multidão, que se dispôs a ouvi-lo. A providência divina, em seu amor incessante, usa de todos os recursos para atrair os espíritos desavisados para o bem. Irmãos sofridos do Brasil, testemunhamos, neste momento, um terrível acidente, mais um acidente para o qual concorreu o descaso de um grupo que se arvora em representante do nosso povo. O que acontecerá a esses administradores e políticos responsáveis não só pelas mortes deste acidente terrível, mas pela morte de milhares de crianças, velhos e doentes, ao desviarem o dinheiro dos impostos que seriam empregados para a educação, para amparar a velhice, para curar e prevenir doenças da população? Passarão por dores inconcebíveis, por doenças cruéis através das encarnações. Quando penso neles, mesmo que estejam no auge da fama, na glória do poder, peço a Deus que lhes tenha piedade. Eles não sabem avaliar o horror do sofrimento que os esperam em muitas encarnações seguidas. Antiga Gália. A providência divina, em sua sabedoria infinita, não colocou neste avião espíritos inocentes, mas almas seriamente comprometidas com um passado de erros e que, hoje, já se encontram em condições de prosseguir para o destino de todas as almas a felicidade. Também aqui se encontram, à minha frente, espíritos que igualmente sofreram as consequências da irresponsabilidade de nossos dirigentes, que, salvo louváveis exceções, se espalha por todo o país. Mas, ainda assim, não pensem que vocês são espíritos inocentes e injustiçados.
Todos nós, espíritos ainda falíveis e em evolução, antes de nascermos, programamos as lutas necessárias para nosso progresso espiritual. Ainda precisamos da dor em nosso processo de aprendizagem. Todos vocês que aqui se encontram trazem, dentro da consciência, as verdadeiras razões dos sofrimentos pelos quais passaram. Cada um de vocês sabe de sua responsabilidade e, infelizmente, busca, num processo de fuga, transferir essa responsabilidade para outrem. Como a causa do sofrimento está dentro de cada um, vocês começam a lembrar, neste instante, o verdadeiro fato gerador de tanta dor e revolta. Nesse momento, espíritos auxiliares induziam a pequena turba, profundamente magnetizada pelas palavras do inspirado orador, a lembrar das causas, em encarnações anteriores, dos sofrimentos por que passaram em suas vidas. Aqueles espíritos não conseguiam mais ignorar a própria responsabilidade. Alguns começaram a soluçar, acusando-se descontroladamente, outros, emocionados, pediam ajuda às entidades elevadas à sua volta. Aos poucos, os espíritos eram retirados, para receberem ajuda em colônia espiritual próxima, e prosseguirem seu processo evolutivo. O respeitado líder prosseguia em seu discurso, dirigindo-se agora para a nova plateia que se formava a verdadeira assembleia de estudiosos das ciências políticas, que se congregou na pista de Congonhas, enquanto ardiam as chamas. Eram políticos que reencarnariam para a sublime missão de governar a sublime justiça de Deus. Em sua bondade, não pune, nem premia, mas perdoa, oferecendo nova oportunidade para que o infrator das leis divinas possa corrigir os próprios erros e progredir, reencontrando a paz de consciência. A maioria dos governantes brasileiros esqueceu-se da grandeza da posição em que a vida os colocou para servir. Desviaram-se da responsabilidade, embriagados pelo poder e pela fortuna material, alcançados por métodos que esquecem o respeito e o amor à sua gente. O político deve ser o protetor do país, orientando o povo para o desenvolvimento cultural, moral e espiritual. E dos governantes, de todos os níveis, a responsabilidade pela situação lamentável em que se encontram os aeroportos onde pousam nossas aeronaves. Acontecimentos como este mostram que a direção do país, em todos os níveis, acentuou sua falta de amor à nação. O político que dignificar o posto que lhe demos receberá a missão de destaque no governo espiritual do país, subindo na escala evolutiva da vida e do amor universal. A falta de dignidade coloca em perigo a missão sacrossanta do Brasil perante o mundo. O país, esquecido dos compromissos espirituais assumidos, está destruindo a natureza que Deus ofereceu a todos: florestas, rios e recursos naturais. A omissão é falta grave diante da tarefa divina de governar. Pede-se ao dirigente guiar o povo na direção do bem e da dignidade, na rota do engrandecimento moral do país. A maioria da população, no estágio espiritual em que se encontra a Terra, é constituída de espíritos sem orientação diante da vida universal. Cabe aos governantes orientá-los, ensiná-los, principalmente com o exemplo, a crescerem espiritualmente. Em todos os séculos, a massa humana necessitou ser orientada, não explorada. Necessitou ser guiada, não enganada. Necessitou ser protegida, não manipulada. A missão dada ao comandante do país lhe foi emoldurada pela pobreza material e cultural. Por saber o quanto é dolorosa a pobreza, pois sentiu o seu rigor na própria vida, a ele foi dada pelo governo espiritual do país a missão de governar pelo exemplo de dignidade, elevando os padrões morais dos seus comandados. Se não desempenhar a missão a ele confiada, a justiça divina o cobrará severamente. A justiça divina dará, aos líderes que se comprometeram a elevar os padrões morais do país, a participação no governo espiritual da pátria, além da felicidade pelo dever cumprido.
ao redor do aeroporto, região em que, no plano físico, deveria ser preservada de outras construções humanas, foi planejada, no plano astral, enorme área, como um círculo de segurança, com um bosque grandioso. Neste bosque previa-se a presença de espíritos de elevada categoria. Organizar-se-ia, aí, sob a responsabilidade desses espíritos, um posto de socorro a espíritos sofredores, muitos vindos de outros países. Mas a ganância e a falta de amor à pátria alteraram esses planos traçados no mundo espiritual. O homem, principalmente o que governa, ilude-se com as promessas de felicidade que a glória de mandar e o poder da riqueza passageira lhe dão. Logo se desvia do roteiro que lhe traria a verdadeira felicidade, que é do dever cumprido diante da vida espiritual. Muitos dirigentes, pobres desorientados, facilitaram para que organizações sem amor destruíssem os planos traçados. É grave a louca ilusão do enriquecimento material, às custas do empobrecimento cultural e espiritual da pátria. Ela, feito mãe bondosa, agasalha-os do berço à sepultura. Desorientados perante a vida, muitos governantes brasileiros não percebem que, se os cidadãos forem bem orientados, cultos, bem nutridos, com oportunidade de crescimento cultural e espiritual, não haverá tantos desvios à suprema lei, tanta doença, que é filha da miséria e da desigualdade social. A nação brasileira, pelos planos do governo supremo da terra, foi planejada para ser um oásis de grandeza, paz e progresso espiritual, cultural e científico no mundo. Os líderes do país aprenderão que a maior riqueza do ser humano é ter sua pátria social, culturalmente sólida, favorecendo a elevação espiritual de todo o povo. Do que vale desviar milhões e viver amedrontado, temendo assaltos, inseguro com os que vivem ao seu redor, tentando sobreviver à miséria sem cultura, sem desenvolvimento intelectual? O político parou, olhou aquela cena dolorosa e continuou: imaginem, irmãos, a dor e o desespero que muitos governantes vêm atraindo para o próprio futuro espiritual. Temos, já, uma missão a cumprir. Podemos, através da inspiração, falar aos membros do nosso Congresso o que os espera de dor e desespero no futuro, se não forem dignos da missão divina a eles confiada. Podemos ensinar que a felicidade espiritual, por séculos futuros, os espera se cumprirem a tarefa grandiosa. Alertá-los sobre o fosso de dores morais milenares que estão cavando para si mesmos, quando se desviam da missão de protetores da população, função espiritual equivalente à de um pai amoroso. É doloroso para os brasileiros e muito pior para os próprios políticos, quando se esquecem dos compromissos de elevação moral que têm diante da espiritualidade que dirige o país. Precisamos falar aos dirigentes de todos os níveis, às equipes responsáveis pelo rumo do Brasil, que eles não têm ideia do quanto sofrerão, durante milênios futuros, os que favorecerem a destruição da dignidade e da cidadania, difundindo a ignorância nas fontes de cultura. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de julho, por Feijão.